continuidade aos nossos bate-papos, nossas conversas de terreiro. Lembrando que na última terça-feira a gente não teve rito. Fica assim um pouco desconectado com aquilo que a gente vinha conversando. Então é sempre oportuno que a gente possa resgatar assim, de forma bem sucinta alguns aspectos que nós já conversamos. Né? Para aqueles que estão aqui hoje participando pela primeira vez do rito, nós estamos conversando a respeito dos 10 princípios sagrados de Umbanda. Lembrando sempre que esses 10 princípios não podem ser entendidos como axioma, ou seja, aquilo que não muda. Então nós não entendemos que os princípios são axiomas, por isso a forma de entendê-los é em 3 perspectivas diferenciadas. Uma perspectiva que a gente está chamando de positiva ou androgônica, uma outra perspectiva que é relativa ou cosmogônica e uma superior que a gente está chamando de superlativa ou teogônica. Isso quer dizer o quê? Que existe uma linguagem que é uma tradução dos ensinamentos espirituais que está mais próximo da nossa compreensão humana. Essa é a linguagem positiva, que é sem sombra de dúvida alguma, se é que sombra tem dúvida, que é aqui em campo o maior número de pessoas. Segundo a espiritualidade, talvez 80% de toda a humanidade que está encarnada ou aqui nessa condição humana são espíritos, mas estão nessa condição humana. Não possuem ainda compreensão suficiente para entender todas as realidades do mundo espiritual. Então, essas realidades são adaptadas aos graus de consciência. Por isso existem tantas confusões filosóficas, religiosas, artísticas, científicas. E talvez a que mais nos importa nesse momento é a religiosa, né? Que há tanto conflito religioso a respeito de um único Deus que a gente fica assim, às vezes até confuso, saber qual caminho que eu tomo. Então, esses princípios podem ser entendidos aí dentro dessas 3 perspectivas. A perspectiva cosmogônica, aquela que a gente chama de relativa ou mediana, é aquela que traduz a realidade um pouco mais elevada dessa nossa realidade mais rebaixada. Isso quer dizer o seguinte: existe uma compreensão mais próxima do espírito e existe uma compreensão mais próxima dos humanos. A linguagem relativa é aquela que consegue flexibilizar o que vem do mundo espiritual e o que chega até nós. E a do mundo espiritual, que é a linguagem teogônica, tanto é que teo é Deus, né? Então, gônica. Então é a agonia de Deus, ou seja, é a ciência que estuda Deus. Então teogonia é uma ciência em Deus, estudada. E os espíritos, através de sua doutrina, vêm traduzindo, né, esses ensinamentos espirituais e adequando-os, como nós acabamos de dizer, a cada grupo, a cada sociedade, a cada comunidade. Então, nós já falamos sobre 7 dos 10 princípios. Iniciamos nesse ciclo de 2018, falando a respeito desses princípios. Já falamos sobre a importância do movimento budista, sobre o que é karma e qual a importância nesse nosso aspecto de padronização mental. Já falamos da representatividade, né, das forças dos orixás junto ao processo de deflagração dessa energia. Já falamos dos círculos, né, concêntricos da realidade do mundo espiritual até a nossa concepção material. Já falamos, né, da função do movimento umbandista dentro da contextura e correspondência dos espíritos que integram a corrente astral de Umbanda. Então, ou seja, nós já falamos sobre os princípios. E no último encontro nós iniciamos falando das 3 realidades coexistentes, ou seja, das 3 realidades que se interagem no processo chamado vida. Aí falamos que existe uma propriedade dessa coexistência que a gente está chamando de essencial, uma outra que é a própria existência ou do mundo astral, e uma que está próximo da nossa realidade de condição de encarnado, que a gente está chamando de substancial. Essas 3 realidades, elas coexistem entre si. E dentro das perspectivas, que é a tradução da linguagem de correspondência desse princípio, no último encontro falamos que na primeira linguagem, que é a androgônica, não existe 3 mundos coexistindo. Existe só esse mundo aqui da matéria. Morreu, acabou tudo aqui, ficou tudo aqui. Essa é a realidade da grande maioria dos seres humanos. Acham que vivem essa existência somente por esse mundo substancial. Então tudo que se faz é para o deleite da matéria.
dessa existência corpórea. Então tudo se perde aqui, se constrói aqui, se perde aqui. Não existe mais nada. Então essa realidade é a substancial. E onde fica a realidade astral e a realidade essencial? Bom, são essas duas realidades que são explicadas, né, baseadas na perspectiva cosmogônica e na perspectiva teogônica, ou seja, relativa e superlativa. O que nos interessa esse princípio quando nós fazemos esse remember do que nós já falamos, em especial desse princípio? Nós não nascemos aqui para morrer e acabar tudo aqui. Se para a grande maioria dos seres humanos que estão encarnados aqui, esse princípio, que são as três realidades coexistenciais, a gente, envolvido por corpos, ignoramos a nossa condição de espírito e achamos que tudo acabou aqui, se extingue aqui, mas que Deus danado seria esse, então, para nos criar e depois simplesmente nos deixar aqui, ou seja, ao léu, ou na própria consequência dos atos? Seria inconcebível isso, né? Esse é o ponto que eu acho que eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês. Como nós imaginamos que nós somos um ser espiritual, ou seja, nós viemos do mundo espiritual. Não vou repetir aqui o mito bíblico que fala que nós somos expulsos lá do Jardim do Éden, comeu maçã. Isso é um mito bíblico, abrâmico. É um livro sagrado que explica essa concepção, que são a queda dos espíritos. Mas existem vários outros livros que também explicam esse mesmo aspecto, talvez inclusive dando mais ênfase, né, às questões que não são muito discutidas dentro, inclusive, da religião. Para nós, umbandistas, o que nos interessa isso? Eu não sei se vocês que nos acompanham há mais tempo vão se lembrar, ou aqueles, né, que às vezes não nos acompanham assim em corpo presente, né, como você, mas talvez já tenham tido acesso, né, aos nossos outros livros que estão divulgados. Vocês vão perceber que eu falo que a Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Olha, Umbanda é uma forma inteligente de se viver, de preferência bem. Viver ruim ninguém quer. Ainda que seja na condição humana, material, substancial, todo mundo quer viver bem? Todo mundo quer ter lá, como diz, o alimento do dia a dia, quer ter o mínimo de conforto que seja uma morada digna. Concorda ou não? Tem que ter uma saúde, pelo menos para aguentar o tempo, né? Que é a predestinação dos seres, que foi um dos princípios que nós falamos. Enquanto a matéria permitir que o espírito aqui possa se manifestar, que essa matéria dure. E para que isso aconteça, nós precisamos ter saúde. Alguém consegue imaginar viver sem saúde no campo substancial? Hoje se discute tanta coisa, né? Que os alimentos que chegam à nossa mesa não são bons, mas esses alimentos sustentam o quê? O corpo físico. Hoje tem uma onda, né, dos agrotóxicos, e em contrapartida, o adverso disso, vem os alimentos orgânicos, né? Que é o contrário disso, mostrando que a natureza física é importante para nós. Por isso, tantas vezes dissemos aqui que o corpo físico para nós, ainda que ele não seja o espírito da forma da concepção literal, ele é sagrado. E quando nós falamos de existir no campo da matéria, nós precisamos de ter saúde. Ninguém consegue viver sem saúde. Agora, quando é que nós vamos começar a nos preocupar com essa questão substancial que diz respeito ao corpo? Nós já temos a medicina nossa bastante avançada, né, que trata dos dentes, trata do cabelo, trata do coração, trata de todos os sistemas orgânicos, assim, nossa ciência está evoluindo para isso. Mas nós, como espírito, onde entramos a nossa contribuição nessa realidade? Aí, mais uma vez, evoca a consciência. Porque a consciência espiritual, que é essa essência manifestada, lembra do que eu falei, esse princípio são a coexistência das realidades. Tem uma que é essencial, outra que é, essa é a última, que é a astral ou existencial em si, que é a própria vida, e a última, que é essa que nós estamos manifestando, que é a orgânica, a substancial. Mas aí os mais argutos, os que guardaram nossas aulas, talvez de 1 ano, 2 anos atrás, vão lembrar que a essência espiritual
mergulhou na existência para gerar a substância. Então o espírito, para estar nessa condição aqui, teve que criar corpos. Corpos que vão de uma dimensão mais sutil até essa nossa dimensão mais densa. E se a nossa existência substancial é essa vida corpórea, que nós estamos aqui nela, nós temos que preservá-la. Porque a manifestação do espírito, ainda que seja nesse corpo, é sagrada. Então a nossa substância de manifestação orgânica é sagrada. Por isso o nosso cuidado e advertência, que algumas vezes já demos aqui, de não nos envolvermos, né, com os vícios da terra. E aí nós demos vários exemplos. Os entorpecentes são o que hoje acaba destruindo a grande maioria dos jovens. Mas não é só na questão dos entorpecentes. Comer demais também faz mal. Vocês já viram falar isso? Não é assim? Fazer churrasquinho todo final de semana. Eu vou desmentir o que eu falei aqui numa das aulas internas, dizendo que eu não sou contra os encontros permitidos entre as famílias, as congratulações sociais. Todo mundo pode tomar sua cervejinha, pode fazer seu churrasco, pode fazer seus piqueniques, pode fazer o que quiserem. Só que para tudo tem um limite. Caso contrário, você começa a agredir a sua substância de manifestação, que é o corpo. Que, diga aí os médicos, né? A gente vai no médico, tem que medir triglicérides, glicemia, assim, vai, não sei nem falar os nomes, para ver se o sangue está bom. Se o sangue não estiver bom, o resto está ruim. Então, olha só, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Quando a palavra fala de coexistência das três realidades, está dizendo que o aspecto essencial, existencial e substancial, eles se interagem. E para se viver bem externamente, você tem que estar bem internamente, espiritualmente. E aí qual que é o modo da nossa casa? Educação e cultura com espiritualidade. Equilíbrio, estabilidade, para você ter harmonia no físico. A palavra homeostasia, né, que algumas vezes eu usei aqui, é o perfeito equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora. Equilibra isso, estabiliza isso, harmoniza isso, que você encontra o tríplice caminho: o da mente, o do coração e do próprio corpo. E aí, de forma consciente, você começa a combater a ignorância, o ódio e os próprios apegos, né, que são essas questões materiais em excesso que nós temos quando estamos aqui encarnados. Qual que é o ensinamento da espiritualidade para os nossos apegos? Desapegar. E quer ouvir o exemplo que talvez a humanidade mais se degradeia nela? O medo da morte. Tem que se desapegar do corpo. A gente tem a nossa realidade de existência de vida, não é só essa material. E aí? Na hora que a morte bater na porta, como é que faz? Está pegado demais? Hein? E aí? Não trabalharam desapego? Mas o corpo vai ficar. O espírito vai se libertar. E aí? Quem ficou? Quem deu muita atenção para as coisas da matéria? Como é que vai ficar? Como diz o Sr. Girão, vai ficar em maus lençóis. Literalmente dentro, em maus lençóis. Nem que seja dentro do escafandro de madeira, né? Então eu queria, lógico que hoje eu fiz uma brincadeira assim, muito rápida, séria, né? Vocês, uma brincadeira séria a respeito dos nossos ensinamentos espirituais. Mas é só para relembrar o que a gente falou, como a gente deu essa parada, uma semana. Na próxima terça-feira a gente avança, explicando, né, esse sétimo princípio, que na verdade é o terceiro, né, em ordem crescente, mas é o sétimo em ordem decrescente. Que a gente começou a falar do décimo para trás, né? Então falando do décimo, do nono, do oitavo, do sexto, né, assim por diante. E hoje nós estamos falando do terceiro, de trás para frente, mas que na verdade é o mesmo terceiro de ordem crescente, porque tem o primeiro e o segundo ainda, que nós ainda não falamos a respeito disso. Na próxima terça-feira a gente volta a falar sobre esse terceiro princípio, que são as três realidades coexistenciais da própria vida. Que eu não gosto da palavra existência porque fica redundante, né? Coexistencial.
da essência, substância, da essência, existência e substância? Não fica redundante? Então, da coexistência da vida. Então, a vida não se resume só na condição humana, só na condição material. Quando a gente desencarna, a gente ainda continua tendo vida, só que numa realidade astral. Se a gente for bem nesses mundos astrais, a gente desencarna de novo, vamos perdendo corpos e voltamos para o mundo mental, muito bem. E se formos os melhores, aí daí nós voltamos para o mundo espiritual. Como é que é fácil assim, viu? Aí nós voltamos lá para o Jardim do Éden. Desculpa, não o Jardim do Éden. Reino virginal, onde só tem puro espírito. A realidade lá é espírito puro. Mas é o mundo dos puros espíritos. Não tem energia. É isso. Bom rito, aproveitem bem. Enquanto tá